Testificar isso. E tudo no final vai fazer mais sentido ainda, vai ter toda a sua conclusão, toda a sua certeza do começo dessa mensagem. No final vai fazer todo sentido. Amém. Eu, um ano atrás, em junho do ano passado, estava correndo atrás das minhas vontades, dos meus sonhos e dos meus desejos. E eu convido a cada um de vocês aqui, para começar essa mensagem, a abrir a Bíblia em Provérbios, a palavra de sabedoria, capítulo 3, do versículo 5 até o 7. Provérbios, capítulo 3, versículo 5 ao 7. Aleluia! Glória a Deus! Todos encontraram, amém? Amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, Provérbios de Salomão: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em nome de Jesus. Há um ano atrás, em junho de 2015, sendo uma pessoa batizada e com o Espírito Santo, estava começando um processo de divórcio na minha vida. E eu querendo, de todos os motivos, com todas as minhas justificativas perante Deus, nada justificava. Só tem uma justificativa na Bíblia, que Jesus nos ensina, que nos dá carta de direito de divórcio, e mesmo assim tem que ter um consentimento, a gente tem que ver se vale a pena mesmo aquilo, que é traição. E eu, um ano atrás, sem esse motivo, com outros fúteis no meio, mas que me tirava do sério, comecei a dar entrada no processo de separação. Eu com minha esposa já tendo meu filho de 1 ano e pouco, já estava com 1 ano e pouquinho, né? E nisso correndo atrás dos meus sonhos, dos meus desejos, da minha vontade. A palavra de Deus é clara aqui, para mim, para cada um aqui, eu conheci essa palavra. Mas quando se trata da nossa vontade, dos nossos sonhos, parece que nenhuma palavra faz sentido, porque parece que tudo aquilo que a gente quer é a vontade de Deus. Mas afinal, eu quero dizer para cada um aqui nessa noite, a gente tem que sonhar, tem que querer os sonhos de Deus para a nossa vida. Aleluia! Não é os nossos sonhos, é os sonhos de Deus, a vontade de Deus. Amém. Eu comecei nesse processo através de incentivos, através de conselhos, através de incentivos constantes. Corra atrás do seu sonho, faça aquilo que você quer, faça aquilo que você deseja. Mas eu nunca me fiz essa pergunta, Senhor, esse é o teu sonho para a minha vida? De momento eu não fiz essa pergunta. Comecei a correr atrás do meu sonho de ser segurança vigilante. No momento que eu comecei aquele curso de vigilância, que é para trabalhar armado e em defesa de outras pessoas também, eu não percebi, mas já estava me afastando da presença e do centro da vontade de Deus, e sem perceber. Do mesmo jeito que aconteceu com Sansão, que ele foi se afastando pouco a pouco da presença de Deus e ele não percebeu, a mesma coisa aconteceu comigo, e não percebeu. Sansão foi se dar conta que estava longe já, quando estava preso. Antes disso, pelas situações que a gente vê na história de Sansão, a gente já vê que ele já está longe faz tempo da vontade de Deus, do querer de Deus, que era ser juiz em Israel. E nisso também eu não vi isso, eu não vi essa história, não vi essa passagem, não vi esse tipo, ceguei. Eu botei na minha cabeça que esse sonho também era o sonho de Deus. Em momento nenhum eu perguntei, Senhor, esse é o sonho que o Senhor tem para mim, esse é o teu sonho para a minha vida. E nesse processo estava começando um curso, assim, a minha vida estava difícil financeiramente, conjugalmente. Começou a virar um inferno, ficou pior ainda. Porque pouco a pouco, foi me afastando daquela graça, daquela proteção de Deus. E mesmo assim, o Senhor cuidando da gente e nos livrando de coisas piores. Nesse mês de maio, finalzinho, fui na justiça pública dar entrada no processo de separação. Nisso tem um pastor amigo meu, da Paz e Vida, se chama Luiz Flávio, mora em Charqueada, morava na época em Charqueada. Conversando com ele, eu perguntei se eu podia pousar na casa dele. Se eu podia ficar uns dias lá para resolver esse problema e não ficar perto
da minha esposa e do meu filho para resolver isso de uma vez. Marquei todo o processo, tudo direitinho, vamos separar alguma vez, tal. Mostrei para ela, o mundo dela acabou. E ninguém esperava isso, nem ela e nem ninguém esperava. Aí começou aquela muvuca na família e nos irmãos ao redor, quem eram os mais próximos, né, no caso. Começou aquela função de ver o que dava para fazer sobre isso, o que dava para resolver. E nisso eu, para resolver o problema, ó, saí de perto, ó, só vou voltar se for para resolver alguma coisa de uma vez. Esse pastor amigo meu aceitou minha pousada, minha estadia em Charqueadas durante alguns dias. Uma coisa forte nele, ele acolhia qualquer pessoa, independente se era cristão ou não, ele acolhia as pessoas na casa dele, era uma qualidade que ele tinha. E eu aproveitei isso para, já que amigo meu passou, vou lá para ver o que... E nisso, a palavra de Deus continuou existindo e se aplicando na minha vida. Uma passagem muito forte é que o dom de Deus é irrevogável. Romanos 11. E logo a gente vai ver, o dom de Deus é irrevogável. Eu indo para esse lugar, a família toda aqui, um ano atrás. Parece que fez aniversário. Graças a Deus não foi para melhor. Graças a Deus aquilo não vingou. Nome de Jesus. Amém. Assim no caso, indo para aquele lugar, começo e continuo lendo a Bíblia, porque era uma coisa que eu queria. Continuo orando, mas sabendo que tinha coisa muito errada, eu sentia isso sabendo disso. O pastor me chamava para congregar lá na igreja, porque ele cuidava da igreja Paz e Vida de Charqueadas. Eu ia uma vez, de vez em quando, assim, eu fui uma vez, se eu não me engano. E nesse lugar que eu estava lá, tinha um obreiro chamado Sérgio, queria muito ser batizado do Espírito Santo, mas o cara queria muito mesmo. E ele não conseguia ter ninguém assim para passar essa experiência para ele, como é ser batizado do Espírito Santo, o que é e como é. Como a gente pode chegar a ele, como começar, como dar início, como continuar. E ali ele falava para mim assim, eu não quero saber o que está passando, só sei que o que tem em ti eu quero para mim também, essa presença de Deus tem na tua vida eu também quero para mim. Meu Deus, um caco desse, podre, fazendo esse monte de coisa que eu sei que não está te agradando, Senhor. E o cara ainda me fala uma coisa dessa, ainda quer o que tem em mim. Fazendo coisas que eu vendo que está fora do contexto da palavra, está fazendo a minha vontade de novo. E outro detalhe, nessa época eu tinha uma moto também, comprei uma moto, outra que eu fiz a minha vontade de novo. Peguei um dinheirinho que eu tinha de uma empresa, comprei uma moto, correr atrás do meu sonho, a minha vontade. E cada vez mais, ó, o Senhor aqui e eu indo para lá. E cada vez mais indo, pouco a pouco indo, sem dar conta, só na manhã. Indo e se afastando, lendo a palavra, orando e sendo sábio aos meus próprios olhos, como a palavra de Deus fala. Não confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E eu me dando mal no meu próprio entendimento, no meu próprio conceito. Nisso, naquele lugar, tanto a área financeira conjugal começou a ir mais para baixo ainda. Porque desempregado, recém já feito esse curso, querendo trabalhar nessa área, que agora, no final, eu fui entender o porquê nunca tinha dado certo antes, porque o Senhor, em momento nenhum, Ele queria que eu fizesse aquilo. E interessante que quando estava constante, quando estava fervoroso, não tinha nada assim, nada que eu queria que desse certo, porque era o meu querer, não estava dando certo. E eu fui entender depois, tu foi se afastar e tu conseguiu o que tu queria. Tu conseguiu, tu pagou um preço, foi lá e conseguiu. Agora vê se valeu a pena. Não tinha dado nunca, faz anos que eu queria correr atrás dessa profissão, nunca tinha dado certo. Aí quando dá certo, eu começo a me afastar. A vontade de Deus já estava selada em mim há anos, há décadas.